Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, meus caros alunos, tudo bem? Como vocês estão hoje? Espero que tenham estudado bastante hoje, essa semana também. Bom, hoje aqui nós estamos aqui reunidos para mais um bate-papo hoje, rápido aqui, sobre materiais e equipamentos elétricos. Vamos explorar um pouquinho alguns conceitos básicos deles, alguns materiais, um pouquinho do breve histórico também, né, da eletricidade em si, mas entender bem a importância que esses materiais e a eletricidade têm no nosso dia a dia, né, gente? Beleza? Vou trocar aqui para o slide, passar aqui o próximo, gente. Bom, eu vou começar sempre falando com a origem da eletricidade, né? Dar um breve histórico aqui para vocês, né, gente? Que, basicamente, a origem da eletricidade ela se deu lá na antiga Grécia, quando o filósofo Tales de Mileto, no século VI a.C., ele, pela primeira vez, ele observou um fenômeno lá acontecendo, que quando ele pegou um material lá chamado âmbar, ele esfregou um pouco esse material e ele viu que aconteceu alguma atração em alguns outros materiais em relação a esse, né? E ele verificou que havia algum efeito ali, né? Foi denominado eletricidade, né? Foi mais definido depois como eletricidade, né? Mas o início se deu lá na antiga Grécia. Aí ficou um bom tempo parado, né? Os avanços nos estudos da eletricidade em si, né? E ela ficou bastante estagnada, né? Só em 1600 que foram refazer esse experimento, né? Que o Thales fez com outros materiais, né? Isso. Só que apenas em 1750, ou seja, mais 150 anos aproximadamente, que Benjamin Franklin começou a estudar a transferência de cargas elétricas, né? E depois em 1800 a gente já teve mais cientistas estudando melhor a eletricidade, né? A gente já teve Alessandro Volta, Michael Faraday, Maxwell, Thomas Edison, Nikola Tesla, né? E muitos outros também. Eles fizeram diversos avanços importantíssimos para a gente ter eletricidade e os diversos equipamentos elétricos, né? Que a gente tem hoje em dia. Então, assim, vocês podem ver que já é um conceito bastante antigo, mas ele só foi se desenvolver de uma forma como a gente conhece hoje em dia, mais recentemente, né, gente? Vou começar falando um pouquinho sobre os tipos de materiais elétricos, né? Basicamente, a gente tem três grandes grupos deles, né? A gente tem os materiais condutores, os materiais isolantes e os materiais semicondutores, né? Bom, basicamente, os nossos condutores são aqueles materiais que permitem que a gente conduza a nossa eletricidade a partir deles, né? Normalmente a gente sempre lembra de um fio, né? De um fio elétrico, um fio de cobre, às vezes um fio de alumínio ou algum outro tipo, que em geral também os metais, né? No geral, são normalmente condutores, né? Que eles permitem uma passagem fácil de corrente elétrica por eles.
Então, a gente normalmente denomina eles como condutores, que eles têm essa propriedade de permitir facilmente a passagem de elétrons por ele. Não significa que, por exemplo, um material isolante, ele tem a característica dele, né, de ele ter dificuldade de conduzir corrente elétrica nele. Às vezes as pessoas têm a ideia que um material é isolante, não conduz de jeito nenhum. Não é bem assim. Ele tem um certo limite, né? Por exemplo, se a gente tem um plástico, o plástico ou madeira, por exemplo, eles naturalmente, assim, como a gente encontra eles na natureza, né? Sei que o plástico a gente normalmente não encontra na natureza, mas vamos encontrar dessa forma, né? Que os materiais isolantes, a gente, se você colocar uma corrente elétrica nele, ele não vai conduzir de forma fácil, né? Porém, se você elevar muito a tensão e a corrente, a algum ponto ele vai acabar se tornando condutor, né? Só que aí, normalmente, quando isso acontece, esses materiais acabam se deformando até. Vocês podem ver, por exemplo, se um plástico, quando você tenta elevar muita tensão e a corrente, você vai acabar, como ele é muito isolante, ele vai dissipar muita energia em forma de calor, porque vai ser muito difícil passar. Aí ele acaba derretendo, em vez de você conduzir eletricidade, né? Então, vocês podem ver que o isolante, ele tenta todo o método não deixar passar a corrente elétrica por ele, né? E a gente, por fim, a gente tem os semicondutores, né? Como o nome vocês devem ter percebido, ele é parecido com os condutores, mas tem os semi antes. O que isso significa? Que são materiais que eles podem ou não apresentar essa capacidade de condução, né? Que ele tem momentos específicos que eles conduzem e momentos específicos que não. Normalmente a gente utiliza os semicondutores, né, principalmente na eletrônica, que a gente tem, por exemplo, os transistores, né, que são materiais que são dispositivos eletrônicos que utilizam muito bem os semicondutores, porque a gente precisa que, ora eles estejam conduzindo, ora não. Que aí a gente consegue, os efeitos que a gente tem, né, na eletrônica, por exemplo, de ter um momento que está ligado, algum circuito, e outro momento que ele não está ligado, né? Que a gente traz os famoso binário, né? O 0 e 1 lá, que é o ligado ou desligado, né? Que os dispositivos eletrônicos entendem. Então a gente tem basicamente esses três grandes grupos de materiais elétricos, né? Os tipos de materiais. E já equipamentos elétricos, a gente tem uma infinidade de possibilidades de exemplos hoje em dia. Vou trazer alguns aqui que são mais comuns e fáceis de vocês verificarem, né? Por exemplo, um disjuntor, ele é um equipamento elétrico. Para que ele serve? Ele é utilizado para a gente normalmente fazer a proteção e o seccionamento de um circuito. O que é o seccionamento? É você poder ter a capacidade de deixar ele aberto ou fechado, né? Tipo, você ter a possibilidade de parar a condução da corrente nele quando for necessário. E a questão da proteção dele é justamente, ele faz isso, só que de forma, quando chega um limite ali, se o meu disjuntor ele tem a capacidade de 50 amperes, significa que se eu passar essa corrente nele, ele vai desarmar, e aí vai fazer a proteção dos meus equipamentos que estão depois dele, e também ele protege o meu cabo, né, o meu condutor ali que está. Muita gente às vezes acaba esquecendo, mas o disjuntor também tem essa finalidade. Ele tem que proteger o cabo, porque se o limite de corrente que o meu disjuntor suportar for 50, por exemplo, enquanto o meu cabo só suportar 40 amperes, vai passar e estiver passando, por exemplo, 45, o meu cabo ele vai começar a derreter e o meu disjuntor não vai desarmar. Então, ele não vai fazer uma proteção adequada, né? Então, vai ser um equipamento elétrico que não vai estar fazendo a sua função corretamente. Além disso, a gente tem os fios, né, que eu citei agora há pouco, né, que são, acredito, o disjuntor e os fios, são as coisas mais comuns que a gente pode ver, né, você pode ver na sua própria casa. Acredito que todo mundo já deu uma olhada lá no padrão de entrada, né, onde chega a energia da concessionária, você sempre tem um disjuntor lá. Além disso, você tem os fios que passam nas redes elétricas, né, até trouxe uma imagem aqui, a primeira do canto esquerdo, ela traz, né, as torres de transmissão com seus fios passando por ela. E que é onde a gente conduz a nossa eletricidade hoje em dia. Além disso, a gente tem os transformadores, né? A função principal dos transformadores, existem diversos tipos de transformadores, tá, gente? Não é só transformador. Tem autotransformador, transformador que é com óleo, tem transformador isolador, tem para transformar o potencial.
tem para transformar corrente, tem diversos tipos. O que a gente mais comum que a gente encontra, né, são os transformadores. Até coloquei a imagem ali, fica num poste, né, que a gente vê que, por exemplo, nessas torres de transmissão que a gente tem, ele está passando uma tensão muito alta, né, às vezes 60 mil volts, às vezes 130 e tantos mil volts ou mais, né, tem casos até de 600 mil volts passando. Só que acredito que vocês já devem ter ouvido falar, né? Os nossos equipamentos que a gente utiliza em casa são 110 volts ou 220 volts normalmente. Então, esses transformadores servem justamente para isso. Eles abaixam essa tensão muito alta para o nível que a gente utiliza aqui, que é o nível de baixa tensão, que é conhecido, né? Que a gente utiliza nas nossas residências, para a gente poder utilizar os nossos equipamentos de forma mais segura. Porque imagina, se você tiver uma tensão muito alta, vocês lembram que eu falei que os materiais isolantes têm um limite? Então, por exemplo, se eu tenho uma tensão muito alta, é mais fácil dele passar do limite desse equipamento que está me protegendo. Então, eu posso ter mais acidentes se eu tiver uma tensão muito alta. Então, por isso que a gente trabalha com uma tensão um pouco menor nas casas também. Além disso, a gente também tem os motores, né, que existem motores a combustão, mas aqui especificamente estou falando dos motores elétricos, né, que a gente tem. Então, agora, hoje em dia, está se popularizando bastante, tem patinetes elétricos, bicicletas elétricas, né, e até os carros elétricos, né, e algumas motos também, mas motos é um pouco menos comum. Está se popularizando esses motores elétricos para locomoção, né, mas os motores elétricos em si, eles já existem já tem um bom tempo, só que eles são mais utilizados na indústria. Normalmente, é onde eles são primordialmente utilizados, né. Mas a gente pode ver que eles, conforme vai passando o tempo, os estudos vão avançando, a gente consegue trazer novas funcionalidades para um equipamento. Tá aí o caso do motor elétrico, para a gente ver, né? Bom, mas nada adianta se a gente utilizar esses equipamentos elétricos da forma errada e sem segurança, né? Então, trazer aqui para vocês, ó, duas normas regulamentadoras que elas falam bastante sobre essa questão da segurança, principalmente quando a gente está trabalhando com eletricidade, que a primeira é a NR10, que eu acredito que muitos já devem ter ouvido falar dela em algum momento, e a segunda é a NR6. A NR10 é específica para trabalhos em eletricidade, direto ou indiretamente, enquanto a NR6 ela trata sobre o uso de EPIs, né? Alguns pontos, né, que a NR10 traz para a gente é que a gente sempre tem que desenergizar, né, o nosso circuito ali, o local que a gente está trabalhando. E caso não seja possível isso, por exemplo, você tem que fazer um aterramento de segurança, ou tem diversos métodos, né, dependendo do cenário. Você também sempre tem que estar aterrando suas instalações elétricas, você tem que isolar partes vivas, né? Por exemplo, você tem um fio ali que ele está decapado, né, ou descascado, que o pessoal também chama. Você tem que fazer a isolação dele de alguma forma. Normalmente o pessoal utiliza fita isolante, né, quando não tem um método mais efetivo, mais permanente, a fita isolante também serve em alguns casos. Por exemplo, né? A gente tem que, por exemplo, evitar obstáculos na rede elétrica, você tem que evitar barreiras, você tem que sempre sinalizar, porque, assim, a energia elétrica, né, a gente tem um problema com ela, né, principalmente na segurança, que nós normalmente não conseguimos ver ela, a gente vê os resultados dela. Por exemplo, você ligou seu computador na tomada e você vai utilizar ele. Como é que você sabe que está chegando eletricidade nele ali? Você vê uma luz acendendo, você vê que ele funciona, as coisas começam a se movimentar dentro dele, né? Por quê? A gente está vendo o resultado dela, a gente não consegue ver a eletricidade em si. Então, por isso que a gente tem que sempre sinalizar quando alguma coisa está energizada, né? Principalmente quando é alguma coisa que pode conduzir facilmente isso. Além disso, a gente tem que colocar sistemas de seccionamento automático, né? Por exemplo, um disjuntor, e entre outras formas, né? A NR10 é bastante abrangente, então daria para falar aqui o dia inteiro dela e eu não terminava ainda. Então, só trazer alguns pontos aqui, que se vocês tiverem curiosidade, sempre é importante ler as normativas, tá, gente? Outra coisa, a gente tem a NR6, né, que é o que eu falei, ela traz sobre o uso de EPIs. A NR10 também fala um pouco sobre os EPIs para utilizar na eletricidade, mas a NR6 traz de forma bastante abrangente também para todas as áreas, né? Mas, por exemplo, quando você vai trabalhar com eletricidade, sempre é importante trazer um capacete de segurança, botas e luvas, né, de preferência que sejam isolantes, né? E ter, às vezes, dependendo do caso, quando você vai trabalhar com uma tensão muito alta, às vezes é importante colocar um protetor facial, né, contra arco elétrico.
também, às vezes, dependendo também, se às vezes está num ambiente chuvoso, né? Na verdade, se está num ambiente chuvoso, é importante você nem mexer com a eletricidade, né? Mas se não desse, colocar algum tipo de capa protetora e afins, né, gente? Bom, aqui são as referências que eu coloquei, né, das imagens, na verdade, e por hoje eu gostaria de trazer esse assunto e trazer, né, para vocês esse breve histórico e falar alguns equipamentos, né, que são mais comuns, que às vezes a gente não dá devida atenção, mas mostrar que eles são importantes e que normalmente são a base para outros, né, gente? Então, agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado da aula e tenham aprendido bastante. Até mais, até uma próxima, gente.